5 passagens. Fala que para Nicodemos da necessidade de nascer de novo. Fala que João Batista é Elias reencarnado. E os apóstolos perguntam a ele se ele é. Porque uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou João Batista, ou mesmo um dos outros profetas que ressurgiu, mostrando que eles acreditavam na possibilidade da reencarnação, que era apenas uma única palavra, nos diz Kardec, que era utilizada para ambas as coisas. Encarnação e ressurreição. O vocabulário era muito pobre. Quase pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever naquela época, meus amigos. Nós não tínhamos a imprensa, a escrita como temos hoje, milhares de palavras, não. Então, com o nome de ressurreição, eles conheciam a reencarnação. Aliás, os estudiosos da Cabala, os iniciados do povo judeu, conheciam sim, e a Cabala é reencarnacionista, está lá escrita com o nome de Gilgum. Em várias traduções, a palavra parigênese do grego significa reencarnação, foi traduzida por renovação, para atender ao 5º Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde, por uma decisão de Justiniano, imperador romano, a reencarnação não foi mais aceita na Igreja Católica, que até o ano de 552 depois de Cristo ela era aceita, defendida por vários doutores, inclusive Orígenes, um dos mais célebres doutores da Igreja. Mas aí o que aconteceu nessa época? Aconteceu em 552 um fenômeno. Vamos falar um pouquinho de história para vocês compreenderem e explicarem melhor. Por que a igreja hoje não acredita, não fala mais em reencarnação? Porque neste ano aconteceu o seguinte: conta-nos a história que o Império Romano estava dividido entre o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla ou Bizâncio. O Papa ficava em Roma, o Imperador estava em Constantinopla, Justiniano. Ele casou-se, esta uma das versões para que isso tenha acontecido. Ele casou-se com uma ex-meretriz, uma mulher da vida, ou como preferia o nosso querido Chico Xavier, que era sempre doce e gentil com as pessoas, dizia, não falava prostitutas, Chico dizia, aquelas nossas irmãs que ainda comercializam as energias do sexo. Ele casou-se com uma dessas irmãs. E depois de tornar-se imperatriz Teodora, não querendo ser difamada, manda assassinar mais de 500 prostitutas da cidade. E o povo ficou revoltado. E dizia que ela ia reencarnar e pagar os seus pecados. Porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente colherá, como está escrito em Gálatas, Paulo. E ela ficava atormentada com aquilo. Ela, uma mulher muito vigorosa, manda deter uma revolução chamada Revolta de Nica, onde manda assassinar 30 mil pessoas, sob o comando dos seus generais. E o povo revoltado, clamando por justiça, falando da reencarnação. E ela pede ao seu marido, Justiniano, imperador, que decretasse a reencarnação como uma doutrina herética. E os homens, nos diz José Raul Teixeira, nobre expositor espírita, que os homens são a coisa mais boba que Deus colocou na face da terra. Diz Divaldo Franco que as mulheres, sobretudo as baixinhas, são perigo. A mulher baixinha controla o marido. Homem baixinho como eu, ao contrário, só atrapalha a mulher. Ela exige que ele declare a reencarnação como ética. Ele diz, mas eu não posso, só quem faz isso é o Papa. Pois chama o Papa. E depois de 8 anos de sua morte, Justiniano convoca o Papa para fazer um concílio em Constantinopla. E o Papa, não vou, os concílios são todos aqui em Roma. Ele diz, você virá, se não vier eu passo o senhor e os seus bispos ao fio da espada. E o Papa vem. Vem poucos representantes, na verdade, diz José Reis Chaves, no livro A Reencarnação, segundo a Bíblia da Ciência, um autor católico. Vale a pena conhecer esse livro, da Martins Claret. Ele diz que, na verdade, foi um sínodo, foi um encontro pequenino, poucos bispos. Não foi um concílio ecumênico, não. E numa votação, sob a ameaça do imperador, não a reencarnação propriamente dita, mas a crença na pré-existência da alma, uma doutrina platônica de Platão. Essa doutrina que é base para a reencarnação, ou seja, que diz que o espírito já existe antes do corpo ser gerado, antes da concepção.
Para a Igreja Católica hoje, o Espírito é criado no momento da fertilização. Para nós espíritas não, o Espírito já existe antes. Então, só há reencarnação com a crença na pré-existência da alma que Sócrates e Platão defendiam. E aí, a partir daquela votação por 3 votos a 2, a doutrina da pré-existência da alma é afastada e, consequentemente, a reencarnação. E milhares de pessoas foram condenadas, perseguidas e mortas por causa de defender a reencarnação. Então é por um momento histórico, por um motivo que nós podemos estudar nos livros de história, que vamos compreender por que não há mais reencarnação. Mas Nazareno está lá no Evangelho, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Quem sabe aqui quem são as 3 ressurreições que ocorreram no Evangelho, além da de Jesus? Os encarnados. Lázaro foi a última, a primeira delas. A filha de Jairo, e a segunda, o filho da viúva de Naim. Vamos analisar? Vamos. Vamos ver claramente nas 3 passagens Jesus dizendo para Jairo, que pede que venha até a sua casa, porque seu filho está à beira da morte. E quando eles lá chegam, a criança já havia morrido. Já estavam os tocadores de flautas, as pessoas, a multidão em volta da casa. E Jesus diz claramente, está lá, inclusive nas Bíblias evangélicas, está lá expressamente dito: a criança não está morta, mas sim dormindo, diz Jesus. E as pessoas riram-se dele. Ou seja, era um fenômeno de catalepsia, de letargia, que hoje a medicina estuda, que é muito comum, muito fácil, muito incomum, aliás, muito raro, mas que é possível que a pessoa, o seu metabolismo reduz tanto que parece que está morta. Naquele tempo nós não tínhamos eletroencefalograma, não tínhamos estetoscópio. Quando esse metabolismo ficava muito baixo, as pessoas às vezes eram enterradas vivas. Já aconteceu, não? Poucas vezes. Então era um fenômeno de catalepsia. Jesus não ia explicar para aquele povo rude, e era importante que o fenômeno balançasse as estruturas daquele povo grosseiro, para que pudessem crer que ele era o Messias. Então ele diz: a criança não está morta, mas sim dormindo. Chega diante da menina, e do alto da sua autoridade espiritual lhe diz: Talita, cum, menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela se levanta para a sombra de Deus. Na passagem do filho da viúva de Naim, não há nenhuma referência sobre a catalepsia. Talvez tenha sido suprimida, não sei. Mas na mais extraordinária delas, que foi a de Lázaro, também está claro: vem emissários de Betânia, porque Jesus era amigo da família de Jairo, de Marta e Maria, e dizem a ele que Lázaro está muito doente, que eles chamam-no para curá-lo, e Jesus não vai. E os apóstolos se entreolham, porque ele era muito amigo, não compreendem. E somente após alguns dias Jesus diz para eles: vamos a Betânia, vamos até Lázaro. Nosso amigo Lázaro dorme. Podem pegar qualquer Bíblia aqui, se não for adulterada, está escrito dessa maneira que eu disse.